Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre sistemas coloniais europeus, né? Especificamente, vamos falar sobre o sistema colonial na América, ok? Vamos começar? Bem, para começar, é importante frisar que sistema colonial nada mais é do que uma relação entre metrópole e colônia, ou seja, toda vez que um país chegava em outro para colonizar, né, ele começava ali uma relação que tinha como principal característica, né, o enriquecimento da burguesia. Né? Então tudo que era produzido a partir daquele momento na colônia tinha que passar pelo aval da metrópole, que tinha principalmente o objetivo de administrar tudo que acontecia a partir daquele momento na colônia, ok? De forma geral, a metrópole ela tinha que fazer com que a colônia produzisse cada vez mais e fosse uma geradora de riqueza, para que toda essa riqueza produzida na colônia pudesse sustentar, né, a metrópole. A metrópole ela tinha a maioria das metrópoles ela procurava uma colônia, procurava um país para fazer de colônia, justamente para manter as suas riquezas, manter o seu poder. E entre esses países que se destacaram na questão da colonização, né, temos que citar aí pelo menos 4, que seria a França, que seria a Inglaterra, que seria Portugal e a Espanha, né, os principais. Continuando, né, as metrópoles coloniais europeias transportavam parte de seus valores para o Novo Mundo. Então, como já foi falado, né, eles chegavam em um país, fazia desse país uma colônia, né, através das grandes navegações, e a partir do momento que ele transformava esse país numa colônia, ele tinha que fazer com que essa colônia produzisse e gerasse riqueza cada vez mais, objetivando, né, o lucro que era quase todo transportado ou enviado para a metrópole. Né? A Igreja Católica ela teve uma grande participação. Toda vez que um país saía para conquistar novos territórios, a Igreja Católica ela fazia parte, sim, porque ela tinha uma grande influência. Então, por exemplo, quando Portugal chegou ao Brasil, o objetivo de Portugal era sim explorar as terras brasileiras, porém tinha também o objetivo de implantar não só a sua cultura, os seus costumes, como também a sua religião, né, no Brasil. Era o que acontecia na maioria das colônias. A organização econômica, né, ela era chamada de mita, que também era conhecido na época como repartimento, que nada mais era do que um sistema em que os índios eram escalados por sorteio para uma temporada de serviço compulsório, né? Recebia uma compensação para fazer esses serviços compulsórios, né? Às vezes um serviço duro, um serviço árduo, para receber uma recompensa baixíssima, né? Mas eram obrigados a fazer porque estavam sob comando da metrópole, às vezes Portugal e às vezes, né, em outros países da Espanha, por exemplo. Temos que frisar também, né, que o sistema colonial tradicional ela se desenvolveu na América entre os séculos XVI e XVIII. Né? Podemos pegar, por exemplo, a América do Sul. Então, se verificar ali na América do Sul, nós temos o Brasil, que foi colonizado por Portugal, mas temos outros países vizinhos do Brasil que foi colonizado pela Espanha, todos fazendo parte das grandes navegações, né? O sistema colonial ele era um sistema totalmente tradicional e o mercantilismo ele servia principalmente para gerar lucros, ou podemos dizer que era um sistema econômico que tinha por finalidade
né, beneficiar a metrópole. Mas esse beneficiar a metrópole, né, passava por exploração, né? E esse pacto colonial obrigava as colônias, né, a enviar para a metrópole parte das matérias-primas produzidas, correto? Né? E ela também tinha que comprar os artigos manufaturados da metrópole, inclusive escravos. Exatamente isso, né? O objetivo máximo era enriquecer as metrópoles. Bem, continuando, né, nós tínhamos dois sistemas de colonização: o de povoamento e o de exploração. A colônia de povoamento é quando a metrópole se interessa em habitar o local descoberto, diferentemente da exploração, que visava somente explorar os bens. A de povoamento visa habitar o local, desenvolver suas próprias técnicas, fundar novas cidades, né? Os exemplos que nós podemos citar seriam os Estados Unidos e o Canadá, que foram colonizados pela Inglaterra. Eu coloquei esse quadro aqui para deixar bem claro, né, as características de cada país nesse sistema de colonização. Por exemplo, nós temos aqui a Espanha, né, temos Portugal e temos a Inglaterra. Os territórios colonizados pela Espanha, nós podemos citar o México, pelos portugueses o Brasil e pelos ingleses os Estados Unidos, né? E olha que interessante, né? O México, em específico, ele foi colonizado pela Espanha, né? Tinha ali o ouro e a prata como os principais recursos, né? A religião imposta ali pelos espanhóis foi a religião católica, né? Eles tiveram aqui a mita como sistema de trabalho. No caso dos portugueses, podemos citar aqui o Brasil, né, que tinha ali entre os seus principais povos, né, os tupis, os guaranis, enfim. O pau-brasil era um dos principais recursos, né? Também tinha com a religião católica trazida pelos portugueses, né? E a escravidão de nativos. E dos ingleses, podemos citar os Estados Unidos. Podemos deixar claro aqui que na questão da religião que os ingleses trouxeram da Europa, né, a religião protestante. Por isso que deixa bem claro essa questão da predominância da religião protestante até os dias de hoje nos Estados Unidos. Bem, é isso. Queria agradecer. Muito obrigado e até a próxima.